Você está vendo um botão de inscrição logo abaixo aqui do vídeo? Pois é, clique nele e clique também no sinetinha que vai aparecer logo depois para que você fique por dentro de todas as novidades aqui do canal. Boa palestra para você! Para começar aqui, eu trouxe algumas questões anteriormente, né, que dizem respeito mais às dinâmicas sociais que alimentam a formação da vergonha. Mas eu vou trazer agora uma lista de fatores estruturantes da vergonha que o Gulejac traz um livro que é muito bacana, chamado Origens da Vergonha, e que ele cita 8 aspectos que de alguma forma participam dentro do nosso psiquismo do despertar desse afeto dentro de nós. O primeiro que ele traz é a legitimidade. É a sensação de que nós não deveríamos estar ali. Sempre que nós estamos dentro de uma situação em que a nossa posição, a posição que nós ocupamos, é uma posição indevida, a sensação é a sensação da vergonha que vai nos inundar. É aquele lugar descontextualizado, de nos sentirmos descontextualizados naquela situação, ou também aqui onde nos sentimos meio que farsantes dentro da situação, quando nós não nos sentimos verdadeiramente aptos para poder lidar com aquilo que está sendo apresentado, vem esse sentimento de ilegitimidade. Um segundo que ele traz é o enfraquecimento parental. Lembra daquilo que eu falei, da formação do nosso lastro afetivo como decorrente da relação que nós temos, primariamente com nossos pais? Então, assim, a falta de um respaldo familiar, ela vai fazer com que eu tenha uma dificuldade maior para sustentar situações de dificuldade ou situações de ansiedade. Não só na infância, mas ao longo da minha vida. Se eu não tenho essa formação desse lastro bem construído e ter nesses pais ali referências para ajudar na construção desses lastros, eu vou ter um prejuízo, em primeiro lugar, na minha resiliência, na minha capacidade de ir além da falha, da falta, do erro, do problema. A resiliência é um conceito interessante, que é o conseguir se restabelecer mais forte do que se era, do que se experimentava antes de se ter uma situação de mal-estar. Então, assim, essa resiliência ela vai participar muito da ideia da formação parental, da forma como os nossos pais nos apoiaram e nos encorajaram e nos sustentaram nos momentos ali de insegurança. Uma outra coisa que se prejudica muito dentro dessa dinâmica parental, quando essa dinâmica parental ela é insuficiente, é a formação de uma autoconfiança, da capacidade que eu tenho de me colocar diante do desafio, diante daquilo que eu não domino, mas eu me colocar disponível para poder superar os meus limites, né? E aí, por consequência, também na formação da autoestima, da percepção positiva que eu tenho daquilo que eu sou. Sem um fortalecimento parental, o que vai ficar mais latente dentro de mim é a ideia de uma vulnerabilidade, de eu estar mais exposto à realidade, a uma realidade dura, a uma realidade contundente, que de alguma forma pode me atingir, pode me diminuir. E também eu ficar mais exposto a uma ideia de desamparo. Muitas vezes eu não vou dar conta de fazer, de ser, mas eu posso me amparar em algo que subsidie aquilo para mim. O amparo ele é muito importante ao longo da nossa vida. Se eu não tenho uma crença no amparo, se eu tenho um desamparo introduzido dentro de mim, que funciona dentro de mim, eu vou estar sempre me sentindo mais vulnerável também, não é verdade? Eu não vou estar ali conseguindo me sustentar com mais
segurança diante das adversidades. E também eu vou me sentir mais desautorizado para viver. Os pais, eles vão nos autorizando a vida. Eles vão dizendo o que eu posso. Eles vão dizendo como é que a vida pode se apresentar com dificuldades, mas que eu estou ali capaz, dotado, responsável, né? Se eu não tenho essa autorização transmitida pelos pais, se eu não consigo trazer para dentro a ideia de uma autorização, eu posso me sentir vulnerável diante dos desafios. Então a vida ela vai estar ali com as oportunidades, mas eu não vou me colocar disponível para essas mesmas oportunidades. O outro ponto que ele traz é a ideia da inferioridade, que é aquilo que já falamos antes lá de Tio Adler, né? Do se perceber aquém do outro. Essa percepção de inferioridade, ela vai tanto do apontamento quanto da autopercepção. Eu vou me percebendo inferior diante de certas circunstâncias, e em outras circunstâncias o outro que vai me sinalizando que eu não dou conta. O problema da inferioridade é de eu ir me acostumando com um lugar que é o lugar do fracasso. E aí eu vou me sentenciando diante de certos aspectos. Eu nunca vou conseguir fazer tal coisa, ou eu sempre ajo dessa forma errada, né? Eu vou me acostumando com esse fracasso, e esse fracasso passa a ser o lugar onde eu vivo, e aos poucos o que vai acontecendo é que eu vou fragmentando o meu amor próprio. Eu não vou mais sendo capaz de ir além da ideia desse fracasso, por eu achar que o outro vai ser... tinha esquecido de botar inferioridade, botei. De achar que o outro vai estar sempre pronto, né, mais apto para viver do que eu. Um outro aspecto é a decadência. A decadência é uma espécie de tomada de consciência, é um choque que nós experimentamos entre as idealizações e a vida possível. Eu achar que vai ser muito mais fácil, eu achar que vai ser muito mais interessante, que eu estou muito mais pronto, que eu sou muito mais do que de fato eu sou. E aí quando eu me coloco diante da vida, né, quando eu preciso confrontar a vida, eu vou perceber que eu estou aquém das possibilidades. Então, esse confronto, né, esse choque que vem dessa percepção de decadência, e um outro aspecto também da decadência que vale ressaltar é a mudança de condição. Quando você tem uma saúde ótima e aí você tem um processo de adoecimento. Então, a sua saúde, a sua qualidade de vida em relação à saúde, ela caiu. E esse motivo pode ser um motivo de instalação da vergonha. Isso aos poucos vai, quando isso se apresenta, ela vai aos poucos minando a nossa confiança e a nossa segurança de irmos além. Então, usando esse exemplo do adoecimento, eu posso, depois de um quadro de adoecimento que me inviabilizou para certas atividades, ou que restringiu a minha dinâmica cotidiana, eu posso adotar um pensamento de muito medo diante dos novos adoecimentos, e isso deflagrar também junto uma vergonha de eu ter adoecido, de eu ter sido incapaz. Um outro ponto é a violência. A violência é um ponto muito sensível aí dentro dessa estruturação da vergonha. Quando a gente pensa em violar, nós vamos pensar naquele território que a dignidade nos preserva, não é isso? Aquele território sendo violado. Uma violência é isso. São todas as atitudes das quais nós sofremos ou infringimos que de alguma forma viola a dignidade do outro, que faz com que esse território ele ou desapareça, ou ele seja invadido, ou ele seja maculado. Então, assim, a violência ela pode ser tanto a violência física,
quanto a violência simbólica, ela vai ter uma ação dentro de nós semelhante. É claro que a violência física, pelos registros imagéticos, ela vai ser mais aguda, vamos colocar assim. Mas as violências simbólicas, as violências psicológicas, por exemplo, elas também trazem um efeito de devastação e que vão abrir ali um território muito grande para nossa vergonha, né? Para que nós vivamos situações vergonhosas. Essa violência ela pode ser também uma violência social, uma violência que não diz respeito especificamente a mim, mas ao grupo ao qual eu pertenço. Sabemos que socialmente grupos são massacrados, né? E tudo aquilo que é meio diferente, ou que tudo aquilo que é julgado como inferior, pode ser tratado de uma forma muito violenta, pode ser tratado de uma forma tão subjugada que o território de dignidade daquela criatura ele vai sendo aniquilado, né? Ele vai sendo depauperado. Nisso também se anula a nossa chance de autonomia. Eu vou perdendo as minhas forças, as minhas capacidades para poder lidar de uma forma autônoma com o mundo. E aí, por consequência, o valor que eu tinha sobre mim mesmo também se decai. Então, a violência ela está muito mais, ela vai para muito além do próprio ato da violência. Os desdobramentos e a retroalimentação que essa violência traz dentro de nós, ela vai fazendo com que aquele ato ele reverbere e ele vá aumentando potencialmente a nossa vergonha. Porque aí agora eu não tenho mais só a vergonha do que foi experimentado, eu também tenho medo da vergonha que vai gerando um agravamento ainda maior no que diz respeito a essa questão. Na violência tem ela é muito caracterizada por uma espécie de objetificação do sujeito. A pessoa violentada, ela não é gente, ela é um objeto. Ela é um objeto que pode ser descartado, que pode ser usado, que pode ser banalizado. E essa objetificação ela vai trazer consigo uma série de outros sentimentos inerentes, como raiva, como medo, como desprezo, que vão ali fazendo com que aquela experiência, né, e aquele olhar do outro, me enxergando como algo abaixo de gente, vá agravando a minha situação e vá também desfigurando o meu psiquismo. Não é à toa que muitos dos processos psicóticos estão associados a vítimas de violência. Ou, melhor dizendo, vítimas de violência têm uma propensão muito maior a desenvolver transtornos psiquiátricos da mais diversa natureza. De síndrome de estresse pós-traumático, que é o mais óbvio e imediato, mas também processos de ansiedade, de depressão, quadros psicóticos mesmo, etc. A vítima da violência, ela carrega dentro de si um medo que é um estigma que a violência traz. Ela vai desenvolver um medo de sofrer novamente a violência. Então, a vergonha, ela é uma outra forma de violência a qual esse indivíduo pode se expor. Por isso que muitas vezes as violências são silenciadas. Porque ela vai entender que se ela fala sobre aquele assunto, se ela se coloca no lugar de vítima, que de fato naquela circunstância ela pode ser novamente violentada pelo olhar do outro, pela crítica do outro, pelo julgamento do outro. Mas o que você estava fazendo? É você pegar, imagina, uma pessoa que acabou de sofrer uma situação de violência extrema e você perguntar, mas será que você não fez nada para... Né?
um advento desse pensamento foi a criação das delegacias da mulher. Foi um dos bons frutos do amadurecimento desse pensamento. Porque muitas vezes a mulher que sofria violência, ela não chegava à delegacia, ou quando ela chegava lá, ela era atendida por agentes homens, ou não só pelo fato de serem homens, mas por serem homens despreparados, que de alguma forma faziam com que a exposição que ela já tinha sofrido, ela se revitimizasse a partir de uma nova exposição, a partir de questionamentos, a partir de uma humilhação ali, numa situação em que ela já estava vulnerável. A violência também, ela pode ter algumas respostas que são um reforço para a vergonha. E talvez a principal delas seja o revide. É o pagar com a mesma moeda? É o descontar a violência? Só que quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa nessa agressividade deslocada com essa intenção, a tendência é de que o efeito rebote disso seja mais vergonha ainda. Mais cedo ou mais tarde, aquela pessoa vai ser julgada por não ter sido boa o suficiente para perdoar, para relevar a violência. Né? A sociedade é muito cruel, os honrados são muito cruéis em relação a isso. Né? Reestigmatizar a pessoa dentro de uma situação como essa. Também, uma consequência da violência pode ser o desalmar-se. A pessoa se distanciar da própria alma. A pessoa perder uma capacidade de interpretação da vida, uma crença para a vida, a pessoa perder uma atividade lúdica, a vida ficar séria demais, a vida ficar literal demais, uma perda da capacidade de simbolização pode vir como decorrência da violência, além da própria vergonha. Um outro ponto é o dilaceramento. O dilaceramento, ele vem de uma espécie de fragmentação que acontece dentro de nós, diante de situações em que a vergonha se manifestou e que, de alguma forma, ela vai danificando estruturas que, a priori, estavam organizadinhas. Uma situação em que nós somos expostos e que desperta dentro de nós uma vergonha muito grande, ela vai meio que me desconcertar. Nós não usamos esse termo para falar da vergonha, é meio que se desmontar mesmo. A configuração que se tem dentro, ela muda. E isso faz com que as nossas identificações positivas, elas se prejudiquem. Então a chance que eu tinha antes de entender alguém como uma pessoa admirável, ou alguém que me ajudava a fazer amparo, a dar lastro para a minha vida, eu posso perder a confiança que eu tenho nessa pessoa, por exemplo. Eu vou meio que ficando deslocado, eu vou ficando desestruturado. Nisso, eu vou perdendo também a minha capacidade de mediação entre o que é interno e o que é externo. Eu não vou mais saber distinguir a experiência lá do que foi vivido com a minha interpretação da experiência. Eu vou literalizando muito as coisas. Então, o meu medo, ele fica um medo muito efetivo quando eu literalizo, porque eu não vou mais ter a capacidade de distinguir se aquilo é uma possibilidade de erro ou se aquilo é um erro já dado. Né? Eu vou fazendo com que os meus recursos eles vão ficando cada vez mais escassos, porque eu vou sempre vendo o mundo como um mundo mais hostil, mais perigoso, mais julgador do que de fato ele é. Um outro ponto que é importante nisso são os não ditos. Esse é motivo de vergonha e de uma vergonha que se arrasta. Ela vai sendo transferida.
né? O não dito é aquele fato que não foi tratado devidamente dentro da estrutura ou dentro do momento ali que ele aconteceu. Um exemplo clássico disso são abusos sexuais infantis, onde as pessoas elas não falam sobre o assunto. Ninguém fala sobre o assunto. E a criança, como é que fica? Porque ela não vai ter naquele momento uma formação suficiente para elaborar em torno daquilo, não é? Ela precisava que alguém, de alguma forma, desse uma estruturação, mesmo que precária, para que ela conseguisse sorver aquela experiência. Se ninguém faz isso, como é que vai ficar? A boca fecha, mas a fantasia fecha? A tentativa de dar respostas, encaminhamentos e de prospectar novos cenários, ela não vai obedecer o nosso silêncio. Ela vai continuar ali o tempo todo, trabalhando em favor da vergonha e contra o próprio indivíduo. Uma outra coisa é que, nesse não dito, o que nós estamos fazendo é tentar negar a própria vergonha. Eu acho que se eu não comentar, isso vai morrendo, isso vai se apagando. Uma hora as pessoas esquecem. Sendo que, na verdade, eu calo, mas aquilo não cala dentro de mim. Aquilo continua falando dentro de mim o tempo todo. E aos poucos, essa pessoa ela vai, assim como eu venho dizendo desde o começo da palestra, ela vai se anulando dentro das possibilidades que a vida oferece, né? Ela vai percebendo que se nada é dito, talvez eu não exista muito. Se as coisas não são referenciadas em mim, é porque talvez eu seja uma coisa meio espectral, meio fantasmagórica, sem importância e sem efeito. Eu não falo porque não vai mudar nada. O que vai mudar? Agora já aconteceu, né? A gente não escuta também muito isso? Por que eu vou reclamar agora que a coisa já está feita? Um outro ponto é, talvez, o agravamento de tudo isso seja o que nós chamamos de inibição. A inibição é esse quadro quase que de desistência diante do que não vai mudar. Eu vou sendo inibido, a minha atitude vai sendo inibida, o meu desejo vai sendo inibido, a minha capacidade de reação vai sendo inibida, e aí tem alguma chance da vergonha ser vencida por uma outra coisa? A realidade que vai ficar vai ser essa. Se eu não me coloco disponível para outras situações que possam me trazer outras referências sobre aquele mesmo tema, aquela que foi vivida é a que vai ficar valendo. E aí a nossa agressividade, o nosso eros, o nosso desejo para a vida, ele vai se revertendo, na verdade, em impotência, né? Eu vou olhando para as coisas e vou vendo que aquilo não é para mim, que eu não tenho chance de viver aquilo, que eu não sou bom o suficiente para aquilo, de que eu não vou conseguir superar aquilo. Essa impotência ela vai virando a nossa única certeza, e aí esse quadro ele vai virando um quadro de embotamento, onde a limitação ela acaba virando uma espécie de castigo que eu mesmo me imponho por eu não ter sido tão bom, por eu não ter sido tão completo, por eu não ter sido... E aí essa coisa vai se dinamizando, né? Ela vai virando ela vai se retroalimentando. Eu não vou conseguir sorver das oportunidades da vida. E fora isso, além de não sorver das oportunidades da vida, eu vou viver um estado constante de esgotamento. Por quê? Porque se o tempo todo eu tenho que ficar vigilante para poder saber onde é que eu estou errando, se o tempo todo o erro está ali presente, me cobrando, aquilo cansa, né? Vai chegar um determinado momento em que eu não vou conseguir
olhar para o outro e relaxar. O olhar do outro vai ser sempre um olhar de censura, o olhar do outro vai ser sempre um olhar de coerção, diante daquilo que eu posso ser. E aí essa dinâmica de inibição, quando a gente tem essa dinâmica de inibição se apresentando de uma forma mais constante, de uma forma mais reiterada dentro do indivíduo, nós vamos ter o que chamamos de timidez. O tímido é aquele que, de alguma forma, ele tem uma hipersensibilidade para a opinião do outro, porque ele antecipa a vergonha o tempo todo. O tímido, ele não é uma pessoa vergonhosa, porque muitas vezes ele nem se expõe à situação que de fato poderia gerar vergonha. Ele tem uma postura que é uma postura pessimista diante das oportunidades. Ele vive da vergonha, ele vive do medo da vergonha. O medo da vergonha vai conduzindo ele de uma forma tal que faz com que ele esteja diante da necessidade, diante da oportunidade, mas ele não consiga interagir com aquilo positivamente. Uma marca da timidez é diferente de desinteresse, não é? O tímido, ele não queria ser tímido. O tímido, a tensão do tímido é porque o desejo está presente, mas esse desejo é reprimido. Ele queria ser a pessoa que participa, ele queria ser a pessoa que faz, ele queria ser a pessoa que se expõe, mas de alguma forma tem uma censura interna dentro dele, dizendo que se ele se expuser, ele vai ser taxado negativamente. Então é melhor ele recuar. Ou seja, ele tem uma inferioridade posta e definitiva. Definitiva por quê? Porque determina como é que ele deve fazer, como é que ele não deve fazer. Então, assim, ele vai ser tensionado, ele vai sofrer duas vezes. Ele vai sofrer porque ele queria e porque ele não dá conta. Porque ele está ali disponível, mas ele está disponível, a oportunidade está disponível, mas ele nega a oportunidade. Só que, como é que a gente vai construindo a nossa identidade? Não é a partir das experiências que nós vamos vivendo? Então, a pessoa que é tímida, né, o suposto tímido, ele tende a ficar para sempre tímido e cada vez mais tímido. Se ele não se expõe a novas possibilidades, se ele não tem uma dinâmica maior, se ele tem uma existência pobre, né? Aquela existência pobre é a existência que se dá a partir da experiência dos outros. Então, eu vou vivendo o que o outro fez, o que o outro disse, eu vou repetindo as histórias dos outros, eu vou interpretando os afetos a partir da interpretação dos outros. Eu não tenho uma experiência rica, diversa, onde eu vou me expondo, onde eu vou compondo o meu repertório. Sendo assim, ele vai estar meio que fadado a esse lugar, que é o lugar do não poder. O leão também é uma boa escolha, tá? Assim, é uma escolha pensada, melhor dizendo. Uma boa escolha é pretensão, é uma escolha pensada. Porque é pensar que o rei dos animais, ele também pode se retrair e ele não ser nada, né? Ele ser um leão covarde. Tá? A timidez, ela também vai fazer uma distinção, ela vai ter uma dificuldade de distinguir o que é real do que é imaginário. Então, dentro daquela ideia pessimista do tímido, ele não consegue perceber que as chances de vencer, por exemplo, são super reais. Ele não consegue medir com a razoabilidade que qualquer outra pessoa olharia e mediria e veria que dá. Ele vai sempre entender aquilo como algo que está aquém do que a circunstância pede. Nesse movimento do que eu disse um pouco antes, das idealizações do tímido, a idealização do tímido é participar, não é isso? É ele deixar de ser essa criatura estranha que fica pelos cantos.
E aí, se a gente for pensar no que é que se compensa a partir disso, nós vamos ver que esse chamamento de reconhecimento que o tímido tem leva ele para um oposto. No nosso psiquismo, as coisas não se compensam por opostos? Se é muito de um jeito, é porque inconscientemente tem um oposto ali preso, né? Então, assim, dentro do tímido a gente tem um superstar. É tanto que quando a gente olha para as fantasias dos tímidos, né, da forma mais caricata, é aquela pessoa que é reprimida, que é quietinha na sala e tal, mas aí que vira um grande astro do rock, que todas as meninas correm atrás. Não é essa a imagem que a gente tem dentro das novelas, dos filmes. Opa, ó, o pessoal tá indo rápido demais. Então, ele tem uma coisa que se compensa, que é uma tentativa de dar uma validação positiva, de que alguém dê a ele uma validação positiva diante daquilo que é um talento, mas um talento que ele não consegue acreditar. Um talento que ele não consegue confiar que aquilo pode dar certo. Ele espera sempre que o outro venha, reconheça, aponte e diga: nossa, mas onde você estava que ninguém te viu até agora? Só que fica meio difícil uma vez que ele fica escondido, né? Então, se ele não se expõe, mesmo que exista essa pessoa não vai acessá-lo. Um ponto também interessante é que o tímido ele é um desencorajado, né? Se a gente pensa que a coragem é o ágil, a ação que vem do coração, que vem do core, se ele está desencorajado, onde é que foi parar o coração dele? O coração do tímido, ele bate no olho do outro. Se o outro dá algum sinal de aprovação, ele se sente um pouco mais estimulado para dar mais um passo. Se o outro não olha, ele permanece onde está. Então, assim, as situações de exposição do tímido, elas são situações muito sensíveis, onde a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande. Isso é muito... Para mim é muito particular isso na clínica, né? Os temas que são muito sensíveis, que trazem muita vergonha, que fazem com que a pessoa tenha uma timidez para compartilhar, às vezes é o olhar que você projeta sobre aquela pessoa que vai fazer com que ela vá além, ou que ela recue totalmente e volte a falar daquilo 3 anos depois. Então, essa dialética que se estabelece com o olhar do outro é o que de alguma forma vai rompendo essas estruturas de defesa do tímido e fazendo com que ele vá além. Nas crianças, a timidez é um ponto que a gente precisa observar mais de perto, por uma ambivalência que existe aí na timidez infantil. A ambivalência, obviamente, para os pais. É bom ser pai de criança tímida, gente. Criança tímida não dá trabalho. Criança tímida não se arvora a fazer o que não precisa. Não... Então, assim, o tímido, ele tende a ser mais fácil. O trato do tímido acaba sendo mais fácil. E aí a gente tem que ter uma cuidado diante disso, porque isso também pode ser o sinal de um embotamento que vai fazer com que a vida daquela criatura seja uma vida muito complicada no futuro. Mas dizer que não é mais cômodo, você ter um menino perdido, né, do cão ali, e você ter um menino quietinho no canto, não, ele é mais tímido, é muito mais fácil viver com uma criança tímida, né? Acha que não? Não, eu queria ser professora, né? Certo. Então, esse ano eu estou passando por um problema sério com uma aluna por causa dessa questão. Ele usa capuz o tempo inteiro, certo. E na hora de me deixar uma direção faz assim. E ele não se entrosou com a turma, não participou de trabalho em grupo, e ele, infelizmente, vai provar, porque ele não mostrou que veio. Isso. Então, para mim, foi um incômodo muito grande e, infelizmente, a gente tentou de todas as formas ajudar. Eu entendo e sabe o que é que me faz entender perfeitamente o que você está dizendo? A sua primeira colocação. Eu sou professora. Você é uma pessoa que naturalmente
está disponível para essas questões, para perceber essas questões com uma outra sensibilidade. Uma das suas funções ali dentro é perceber não só as deficiências cognitivas ali, intelectuais, mas também psicossociais daquela criança. A questão que você falou dos pais até concordo. Pois é. Mas em sala de aula, porque eu lido com extremos, né? Quando eu Exato. trabalho com adolescência, você falou de algumas questões no início, né? Que existe uma ambivalência muito grande de alunos, né? Eu tenho alunos que não sabem lidar com a questão do limite, né? Sim. Uma vez a gente passou por uma situação na escola bem complexa por causa desses. E tem esses extremos também. Eu tenho outro caso de um aluno tímido porque ele tem um problema de gagueira. Então, assim, a apresentação de trabalho ele não fazia, mas ele pelo menos tinha iniciativa. Sim. Né, de fazer e combinar com os colegas assim, ó, eu faço uma parte, você apresenta. Ele sabia da limitação dele da fala, mas esse não mostra nada. Então isso é muito complexo. É muito complexo, eu concordo perfeitamente com você. Mas você concorda comigo que o teu olhar é um olhar diferenciado, mas que para a maioria das pessoas que não tem uma relação com a psicopedagogia, pode ser muito mais conveniente, né? Então é nesse aspecto que eu estou destacando, tá? Além dessas vergonhas todas, a gente tem de pensar num outro conjunto de vergonhas, que são vergonhas que vêm compulsoriamente. São vergonhas às quais nós somos expostos e que não derivam só de uma interpretação que eu tenho da minha realidade, do mundo, das convenções e tal, que é o que nós chamamos de humilhação. A humilhação, ela é um rebaixamento. Humus é terra. É você ser rebaixado para junto da terra. É uma inferioridade que não é mais a inferioridade da autopercepção, de eu me perceber inferior a alguma coisa ou a outra. É uma inferioridade que é ostensiva, que é imposta, que alguém vem e diz que você não presta por isso, isso e aquilo. Sempre, então, ela é violenta. Ela está ali tirando um território meu, ela está aniquilando a minha dignidade, ela está indo para além da moral, ela está indo em valores que são valores fundamentais para a sustentação daquele ser. Então, quando a gente pensa na humilhação, ela vai estar sempre apontando para uma menos-valia, e uma menos-valia que traz efeitos devastadores pela violência que ela implica. São dois componentes básicos da humilhação. Um é a coisificação, aquilo que eu já tinha tratado um pouco antes, né, da redução do sujeito a um objeto, e que esse objeto ele tem um lugar para ocupar, ele merece ficar aqui, o lugar dele é este, ele serve para isso. E uma outra que é uma ausência de reciprocidade. Não tem como a gente pensar numa pessoa que brinca de humilhar e de ser humilhado. Tá, agora eu te humilho, depois você vem e me humilha. Não, os papéis eles são muito pré-definidos, eles são papéis fixos, e que essa assimetria ela é uma assimetria muito assintosa. Ela está ali declarada para qualquer um. Seja lá qual for o critério que se use para determinar o que é superioridade e o que é inferioridade. Independentemente do critério, a gente pode humilhar ou ser humilhado. Aos poucos, a humilhação ela vai moldando uma autoimagem onde a pessoa entra talvez na coisa mais triste que exista para um ser humano dentro da minha capacidade de visão, que é aceitar e justificar o próprio sofrimento. Não aceitar o sofrimento no sentido assim de eu aceito que eu sofro. Não, é aceitar que eu sou digno daquele sofrimento, que aquele sofrimento é pertinente a mim, que eu devo, mereço, porque eu sou uma pessoa que vale menos do que os outros. Isso é muito grave, porque isso tem uma implicação patológica gigante, né? Isso gera uma resignação que pode ser uma resignação patológica mesmo, no sentido da desistência, de eu parar de ser alguém possível, alguém viável, para eu ser aquilo que me deixam ser.
E assim, os efeitos disso, a negação que isso vai gerando para a vida é imensa. Tem uma forma de humilhação que é a preferida dos honrados, que é a humilhação velada. Eu não preciso falar que você não presta. Eu posso te dizer, nossa, você veio com essa roupa, né? Ali, eu estou colocando de uma forma tal para que o outro ele se dê conta de uma inferioridade, de um mal que está dentro do meu critério. A roupa que a pessoa está usando é a roupa que ela elegeu como a roupa adequada. Mas à medida em que eu coloco isso dessa forma taxativa, e muitas vezes a partir das críticas bem intencionadas, é daí talvez que tenham lotado o inferno de boas intenções, né? Na verdade, essas críticas bem intencionadas, elas vêm aí reiterar uma humilhação que faz com que um esteja sempre em cima. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Né? A humilhação, ela pode ser um dos efeitos danosos da humilhação, pode ser de desenvolver dentro da criatura que não estava nem com essa intenção, uma espécie de humilhação compensatória. Eu vejo o coleguinha que tem menos do que eu vou lá e dou um cascudo nele. Porque já me deram um cascudo antes. E isso vai virando um efeito cadeia, onde as pessoas elas vão sendo tomadas por esse espírito de violência, né? Esse espírito de aniquilação do direito do outro de ele ser quem ele é, e onde sempre vai existir uma razão. O problema é que a minha razão ela não cabe só em mim, né? Eu tenho que impor a minha razão para o outro. E à medida em que eu imponho a minha razão para o outro, a razão do outro foi descartada. E se o outro tiver a mesma ideia que eu tive, aí vira o que sabemos, né? Todo mundo se matando ali e tal. Dentro dessa perspectiva da vergonha, nós também podemos pensar nas vergonhas que surgem diante daquilo que de fato eu fiz. Não só a vergonha daquilo que eu sou, mas a vergonha das minhas atitudes, que é onde a vergonha dialoga com outro afeto, que também me rende muito trabalho, chamado culpa. A culpa ela é o fator estruturante da nossa sociedade ocidental. Quase todos os recintos, a gente tem a imagem de um homem pendurado numa cruz, sangrando, com uma cara triste e tal, e quem botou ele na cruz foi você. E a gente é conduzido por isso. A nossa sociedade ocidental, ela vai nos chamar a obedecer ou a tentar transgredir normas e preceitos lá da moral que foram dados como certos e que são vigiados constantemente por todos. Então, a culpa é uma coisa que nos atravessa mesmo. A gente não tem muito por onde escapar, porque tem sempre alguém para me dizer que eu poderia estar sendo melhor. Da culpa, nós podemos pensar num comportamento de hostilidade. A hostilidade é quando esse todo aponta para um. Não é isso? Quando a gente pensa que o comportamento errado de um não vai ser julgado por um só. Não é mais o olhar do outro. O outro agora é todos. O outro agora é legião. E aí eu vou me sentir hostilizado diante daquele comportamento que foi um comportamento errado. Agora me fala na boa. Alguma coisa na natureza que tenha nascido para dar errado. Que assim, o compromisso daquilo tenha sido... agora vai parir um fracasso. Não existe, né, gente? Então, quando a gente pensa até mesmo no erro, até mesmo nos erros mais atrozes, e essa é a grande crítica que os honrados têm para a psicologia, por exemplo,
é de achar que as pessoas não têm perdão porque elas são monstros. Sem que a gente possa entender que o monstro também não nasceu para ser monstro. Também não faço... Gente, assim, quem me conhece mais de perto sabe que eu não faço a linha do bem e da paz e do amor e de todos somos lindos e nascemos para... Não faço muito essa linha. É claro que a gente tem as nossas vicissitudes, os nossos erros, mas aquilo também é derivado da vida que a gente leva, das heranças que a gente recebe, das possibilidades e das oportunidades que a gente tem. Nós vamos errar muito mais na vida do que acertar. Inclusive, é a partir dos nossos erros que a gente cresce. Quando a gente só acerta, é sinal de que o referencial do que é certo e do que é errado não é o nosso. É o referencial de alguém que a gente está adotando e alguém que não vai sustentar a nossa vida interna. Pode até sustentar a nossa imagem, mas a nossa vida interna não vai ser sustentada por isso. Então, o erro, ele faz parte da nossa dinâmica. A gente nasce com o erro. A nossa personalidade, ela vai sendo lapidada, o nosso bom vai sendo lapidado a partir do nosso erro. Mas a hostilidade pode ser uma barreira grande para isso, não é? Se eu for percebendo e eu for me sentindo hostilizado a partir dos erros que eu vou cometendo, eu vou cada vez mais querer errar menos. Eu vou cada vez mais querer viver menos, me expor menos às situações que podem apontar para o ridículo, para o vexatório, para o errado, para o punível. É pensar, por exemplo, as penitenciárias. O lugar de se pagar penitência. Só esse conceito já é um conceito que traz uma implicação moral gigantesca, que dá para a gente passar uma manhã falando só disso. A vergonha que a gente experimenta pelo feito, ela é naturalmente factual. Não tem como eu sentir vergonha pelo que eu não fiz. Eu tenho de sentir vergonha por aquilo que está feito. Não tem, nesse caso, não tem uma vergonha prévia. Tem outras coisas. Tem escrúpulo, tem pudor, mas vergonha propriamente dita a gente só sente daquilo que foi experimentado e também do que foi atestado pelo outro. E como emoção, então, a vergonha ela é sempre particularizada. A vergonha não, mentira, a culpa ela é sempre particularizada. Eu não tenho como sentir a mesma culpa que você sente, mesmo que nós sejamos cúmplices na mesma situação. Ela é um valor subjetivo, ela é uma experiência subjetiva a partir da história do que eu sou. Ela não vai poder se dar. Quando se assume culpa coletiva, o que se está se fazendo muitas vezes é um outro tipo de reparo, mas assim, a culpa mesmo não está sendo sentida. Tá? Vergonhas possíveis das coisas que eu posso fazer. Do juízo que eu faço dos outros. Eu posso sentir uma vergonha imensa do juízo que eu faço da minha família, dos meus amigos, das pessoas que me cercam, de não ser bom o suficiente. Por quê? Não necessariamente eu preciso ter feito uma coisa ruim para sentir vergonha. Mas o achar que eu poderia ter feito uma coisa melhor também pode trazer em mim esse sentimento. O remorso. O remorso ela é uma conciliação entre culpa e tristeza, derivada de uma situação que eu, de alguma forma, deflagrei. Então eu vou sentir a culpa por aquilo, mas eu também vou entrar num estado de melancolia, de tristeza, que muitas vezes me retira daquela cena. Geralmente, quando você vê assim situações de erro que geraram quadros depressivos, a descrição que as pessoas fazem é de ela nunca mais querer viver aquilo, de ela nunca mais querer participar daquela relação, dela nunca mais... É como se ela matasse aquilo dentro dela. Nisso aqui eu não vou viver mais. Esse campo aqui eu pronto, eu inviabilizei essa terra aqui, agora não dá mais para plantar nada. O remorso ele traz muito essa sensação.
Uma outra coisa que a vergonha pode chamar dentro desse contexto, daquilo que foi feito, é a subserviência. As pessoas elas tentam expurgar a culpa e elas se colocam num papel de subserviência, de tentar colocar-se a serviço e à disposição para o que der e vier. Ela vai conseguir superar a vergonha com isso? Ela vai estar o tempo todo reafirmando essa vergonha. Ela sabe por que ela está ali. Os outros podem não saber mais, mas ela continua sabendo por que ela está ali. Ela vai atraindo essa dinâmica da culpa e da vergonha porque ela passou a entender que ela tem um mal dentro dela e que aquele mal ele se contém a partir da subserviência, o que não é uma coisa muito legal. E uma outra que é a soberba. São as pessoas que, diante de uma situação vergonhosa, elas desenvolvem uma espécie de afeição àquela vergonha. E aí elas são aquelas que vão manter a cabeça erguida, mesmo quando elas estão vivendo a sua própria miséria. Vocês assistiram o Coringa? Sim. Pois é. O Coringa é uma expressão da soberba diante da vergonha. Ele vive uma vida inteira de humilhação, essa vida de humilhação vai tirando dele todas as possibilidades, ele vai ficando cada vez mais embotado dentro daquela realidade, e reativo àquilo e tal, até que uma hora ele entende que o motivo da vergonha dele é o que pode fazer dele um ser genial. Ele vira o popstar a partir da própria vergonha, não é isso? Então ele vai criar dentro de si uma soberba que nada mais é que um exibicionismo daquilo que me faz vergonha. E quando eu exibo assim ostensivamente aquilo que me faz vergonha, onde é que a vergonha vai parar? No outro. Eu vou contagiar o outro com a minha vergonha. Ela vai deixar de ser experimentada em mim como vergonha, ela vai ser experimentada como soberba, mas ela vai reverberando a origem, né, que é a própria vergonha, nos outros. E ela vai fazendo isso de uma forma muito ressentida, de uma forma muito agressiva, e que no Coringa a gente vê aquilo estampado de uma forma macro, né? Mas no nosso cotidiano a gente vai ver isso nas nossas ironias, no nosso sarcasmo, naquelas coisas onde a gente tenta provocar, desdenhar do outro. Isso nada mais é do que um reflexo de alguma vergonha que a gente carrega e que a gente não quer tratar como vergonha, que a gente quer passar, impor sobre o outro. É uma forma também de humilhação para o outro, né? Quando eu começo a... No livro do Golejac, ele cita o exemplo das pessoas que expõem as feridas. Quando pessoas em situação de rua, que quando elas vão pedir dinheiro, elas mostram a ferida. Aquilo dali é uma violência. Mas aquilo dali é uma violência que deriva da soberba, da vergonha que ela sentia de ter uma ferida e de não ter condição de poder se tratar, de ela poder encaminhar aquilo de uma forma mais digna. A vergonha ela tem como uma marca um desejo grande de solidão. A solidão ela é não o antídoto da vergonha, mas ela é um lugar de conforto para a vergonha. A pessoa que de alguma forma se percebe só, ela está fora, ela perdeu o olhar do outro, ela agora só tem os outros internos, né? Aqueles que ela interiorizou, os juízes internos que ela carrega. Mas ela entende que no olhar do outro externo, ela vai estar mais protegida se ela estiver só, se ela estiver recolhida. Essa sensação que a vergonha desperta, ela vem de uma crença de incompreensão, de achar que o outro não vai ser capaz de compreender a vergonha, de compreender os motivos da vergonha, de compreender as falhas que aquela pessoa experimenta, o que é muito
razoável, tá, gente? As pessoas, elas não estão... As pessoas, eu estou falando as pessoas como se eu não fosse gente, né? Nós não vivemos isso em alguns momentos. A gente vive isso sempre que a gente experimenta vergonha. É o querer sumir? Querer sumir é estar num lugar onde os outros não estão. E isso, esse comportamento de alijamento, ele reflete muito uma desvalorização que eu percebo ou que eu imagino do outro. Não vai fazer diferença para o outro, eu sou meio inútil mesmo, se eu estiver aqui, se eu não estiver, então é melhor no meu canto, porque no meu canto eu não sou ofendido, reofendido pelo olhar do outro. Esse olhar de indignidade que a solidão traz, ele é um olhar alienante. Ele vai fazendo com que eu fragmente o meu olhar sobre a realidade, eu vá percebendo a realidade de uma forma deficitária, de uma forma distorcida, e ele vai fazendo com que o meu espaço dentro dessa realidade também sofra uma distorção severa. Eu vou perdendo cada vez mais a capacidade de ocupar um lugar digno na sociedade. Eu não me acho digno de participar da sociedade, eu não me acho digno de estar naquele lugar de coletividade junto com os outros. Eu vou me distanciando cada vez mais, e à medida em que eu vou me distanciando, eu vou me estigmatizando a partir desse discurso. Então eu não vou porque eu não dou conta, e aí eu não participo dessa vida. Um exemplo disso, pessoas que têm dificuldades relacionais, que por algum motivo na vida elas não desenvolveram não o interesse, né, mas assim, a capacidade de estabelecer uma relação a dois. Chega num determinado momento que ela entende de que ela não vai se relacionar. Ela passa a alienar esse aspecto da vida, dessa dinâmica relacional, ela não funciona mais naquilo e ela se exclui. Ela não, se ser gente é ter relação, então eu não sou gente. Ela vai se descolando desse lugar, por isso que é um fator indignante, né? Vai tirando da gente a dignidade. Porém, o solitário, por mais que ele reclame, assim como o tímido, por mais que ele reclame um lugar para ser seu, essa reclamação ela é uma reclamação meio ressentida, porque no fundo, ela queria estar dentro, ela não queria estar fora. Ela queria poder participar. Ela só queria que dentro dessa participação ela encontrasse um lugar que fosse o lugar dela para viver. A solidão, então, ela vai funcionar muitas vezes como uma condenação, né, diante dos meus erros, diante das minhas falhas, e simbolicamente ela é um desejo de invisibilidade, certo? Mas inconscientemente, o solitário, ele se imagina ser visto o tempo todo. A pessoa que tem vergonha, ela não quer ser vista. O que eu queria naquele momento era sumir, não é? Mas inconscientemente, ela tem uma fantasia de que todo mundo está olhando para ela. De que ela está sendo julgada o tempo todo. De que ela está sendo percebida. Uma pessoa que está sendo vista por todo mundo o tempo todo é uma pessoa muito importante, não é? Tem essa dinâmica de compensação que faz com que, inclusive, se comprometa o tamanho das coisas. Ela vai ter sempre uma lente de aumento para olhar para as situações e para perceber nas situações aquilo que é falho, aquilo que é deficitário. E uma coisa que a solidão traz como compulsoriedade, ela é compulsória ao segredo. Se eu estou sozinho, eu não tenho troca. E o segredo, ele faz um mal dentro da gente, porque à medida em que nós vamos silenciando sobre aquilo que nos traz vergonha, aquilo vai ficando cada vez mais colado dentro de mim e vai prejudicando cada vez mais as possibilidades de vínculo. E por isso que a gente fala aí do silêncio como um dos fatores importantíssimos para a compreensão da vergonha. Na consciência, o que se busca com o silêncio é soterrar o tema de inibição. Se eu não falo sobre isso, isso nunca existiu, isso não vai ser mais percebido,
e tal. Só que, quando eu me calo diante dessa situação, eu vou reforçar uma inferioridade sobre aquele tema, não é assim? Geralmente sobre aquilo que a gente, de alguma forma, tem uma segurança maior para poder lidar. A gente não se coloca disponível para falar sobre aquilo, para lidar com aquilo com mais facilidade. No silêncio, a gente vai matar isso e aí se cristaliza a ideia de inferioridade. O silêncio também, ele é útil socialmente. As pessoas, elas constroem uma espécie de pacto de silêncio diante daquilo que é vergonhoso. Ninguém comenta, ninguém fala nada, e aí se ninguém fala é porque não existe, sendo que todo mundo sabe que existe. E que dentro de cada um, quando o não dito acontece, o que é que vai acontecendo? As fantasias, elas vão fazendo a coisa crescer. No silêncio, há uma ideia de uma incompreensão do outro, né? Assim, de que o outro não vai ser capaz de compreender a minha fala, não vai ser capaz de compreender a minha troca, e isso também vai gerando, vai interiorizando cada vez mais uma desconfiança que eu tenho do outro. Eu não consigo estabelecer uma ponte porque eu acho que o outro vai fazer um mau uso daquilo. Mais cedo ou mais tarde ele pode me vulnerabilizar a partir daquilo que me faz sentir a vergonha. E aí o medo que se tem é o medo dessa reiteração, da reprovação. Inconscientemente, a gente pode pensar numa série de efeitos que o silêncio traz. Primeiro é que o silêncio não é só verbal, né? O silêncio também é um silêncio comportamental. Eu posso silenciar o meu ato. Eu posso parar de ser algo na medida em que eu me silencio. O silêncio também é um território onde vai morar o que é indizível. Tudo aquilo que eu acho que não pode ser suportado pelos outros, tudo aquilo que eu acho que nós não vamos conseguir nominar, discernir, compreender, contextualizar, mora no silêncio. Então, os conteúdos que foram reprimidos ao longo da vida são os conteúdos dos quais a gente não fala e que ninguém fala e que vão se transformando nos grandes segredos e que vão virando também, inclusive, os segredos familiares. Não é isso? Aqueles assuntos... De onde vinha mesmo o dinheiro de vovô? Mas... engraçado, porque assim, ninguém conhecia ela e aí ela apareceu do nada, ou ela sumiu do nada. Esses segredos, essas coisas que vão sendo transmitidas, elas vão dando pra gente uma vergonha do que a gente não sabe nem do quê. Elas vão fazendo com que a família ela vá se construindo num constrangimento, ela vai se construindo numa... Constranger mesmo, né? A atitude de contenção, de apertar, vai fazendo com que as coisas elas fiquem... os fantasmas vão aparecendo dentro de casa e muitas vezes o silêncio é o jeito que a gente tem para não evocá-los. Porém, o silêncio que é feito para tudo isso, ele também é uma faca de dois gumes, porque o silêncio é perturbador. Diante de alguém que se cala sobre determinado fato, vão surgir as especulações. O será que ele é? Né? As especulações que vão trazendo novas agressões, novos julgamentos, que vão reafirmando a vergonha daquele que queria evitar a vergonha. Então parece que não é uma boa saída, né? Uma outra coisa que muitas vezes ataca o silêncio, que se manifesta no silêncio, é a vergonha de sentir vergonha. As pessoas elas não queriam se constranger por aquela situação, mas enquanto elas estão caladas, elas entendem o próprio silêncio como mais um motivo de vergonha, porque elas poderiam estar falando, elas poderiam estar tentando resolver, dar algum encaminhamento para aquilo. Eu destaco também aqui o silêncio masculino. Não é à toa
Os homens são mais dados à honra, né? Os homens são mais dados... Aquela honra que a gente conversou, os homens são bem mais dados a elas do que as mulheres. As mulheres, elas têm uma plasticidade maior para poder lidar com as coisas, elas não são tão ferrenhas em cima de certos valores, arquetipicamente falando, sem sexismos, tá? E uma das formas que a gente tem de verificar isso são os índices de suicídio, que são muito maiores entre os homens quando comparado com as mulheres. Então é sinal de que essa vergonha masculina e esse silêncio masculino é vivenciado sim, não é dito, né? Porque é um silêncio, mas é vivenciado de uma forma muito contundente entre nós homens. E muitas vezes a única forma que nós vamos ter para poder lidar com o silêncio e, consequentemente, lidar com a vergonha é a partir do outro. Se não tiver um outro que me estimule a falar e a naturalmente, ao falar, enfrentar a minha vergonha, eu morro com ela. Então, por isso é que a gente tem de pensar na libertação que a fala pode trazer. As vergonhas na nossa vida, na dinâmica da nossa vida, elas são vencidas naturalmente quando nós vamos nos fortalecendo. A gente saiu daquela estrutura de pai e de mãe, mas ao longo da vida eu posso ir buscando outras referências que vão me fortalecendo, vão me trazendo resiliência, vão ampliando a minha capacidade de interpretação, as identificações positivas que nós vamos angariando ao longo da vida, não é assim? A nossa capacidade de reflexão. Todas essas coisas elas podem fazer com que eu vá vencendo vergonhas naturalmente. Mas é lembrar que a vergonha ela nasce de uma relação. Não é isso? Se não tiver o outro, não tem vergonha. Se não tiver o olhar de juízo do outro, não tem vergonha. Então, é pensarmos que se ela nasce de uma relação, onde é que ela tem mais chance de se curar? Também dentro de uma relação. É claro que vira um grande paradoxo, né? Porque o vergonhoso ele não quer falar sobre as suas vergonhas. E nisso, o papel do outro, da abordagem do outro, é uma forma muito importante e sensível para ir rompendo essas barreiras, mas ele não quer só ser escutado. Ele quer ser escutado, ele quer ser compreendido, ele quer ser ressignificado. E para que a partir disso ele também traga novos significados diante daquele mesmo fato. Então, falar para um desconhecido é um caminho, não é? É o caminho, por exemplo, quando as pessoas batem no meu consultório, elas vão para falar com um desconhecido. E quando é que começa a fazer efeito? Quando o desconhecido vira íntimo. Quando a gente estabelece uma relação, um vínculo real, onde a gente tem ali uma troca, e uma troca que é afetiva. Senão a gente escrevia cartas e queimava. Funcionaria. Não é assim. Precisa, de alguma forma, ter ali uma interação afetiva para que, de fato, a relação possa surtir efeitos positivos sobre a vergonha. O Jung dizia que nessas relações, a base da psicoterapia é justamente porque a confissão alivia. Então, à medida em que eu falo sobre um determinado assunto, aquele assunto fora de mim, ele ganhando um novo corpo, ele ganhando uma nova, sabe? Assim, agora é isso aqui, a gente está falando disso aqui. Isso tira de dentro de mim o impasse, tira de dentro de mim o peso, que antes o desconhecido sobre isso me trazia. Porém, a vergonha, ela tem essa função, a fala tem essa função de apaziguar a vergonha, mas a vergonha ela só é superada de fato pelo ato. A gente só pode dizer que venceu uma vergonha quando a gente se vê numa situação semelhante e age de uma forma diferente da que agia antes. A fala, então, ela vai ter uma função importantíssima, que é uma função de reestruturação ali cognitiva dos danos que a vergonha traz, da interpretação que ela planta dentro de nós.
E quando eu vou reconstruindo essa narrativa, eu vou dando uma chance para dar uma nova forma de interpretação. Aí, na medida em que eu dou essa nova forma de interpretação, eu posso ir para a vida, e aí na vida eu posso testar para ver como é que eu reajo novamente àquele mesmo estímulo, e aí nesse jogo que a vergonha vai sendo vencida. À medida em que a gente faz isso na fala, nós vamos reestabelecendo uma simetria entre eu e o outro. E também uma reciprocidade. No movimento de troca, eu vou vendo que o outro também tem suas falhas, que o outro também tem sua inferioridade, que o outro também tem as suas deficiências. E aí eu vou crescendo um pouco nesse patamar de gente, né? Assim, eu vou me vendo mais gente do que eu estava me vendo antes. Os novos julgamentos também desse outro podem substituir o julgamento que eu tinha anteriormente. Então, às vezes eu ouvi de uma pessoa que eu não servia para determinada coisa por determinado motivo. À medida em que eu tenho outra referência, essa outra referência pode trazer para mim uma nova interpretação daquela mesma situação e aquilo se apazigua. É julgamento também? É. Mas é um julgamento feito sobre outras bases e que pode trazer para mim uma outra possibilidade, né, de superação. Alguns pontos da fala se destacam quando a gente pensa em vergonha. O primeiro deles é a confissão. A confissão que traz muito, na sua essência, o tratar a falha não como eu, mas como algo em mim. Não é isso? Eu não sou o crime que eu cometi. Eu cometi um crime. Isso muda a perspectiva. A outra é a denúncia, que vai contra a ideia do silêncio, de eu não vou falar sobre isso para ver se isso morre. Não, as coisas elas precisam ser ditas sim, de preferência elas têm que ser ditas na hora, sabe? Numa situação de vulnerabilidade, a gente tem que falar assim, olha, mas parece que você está me constrangendo por conta disso, disso, daquilo, eu estou me sentindo assim, assim, assado. Se eu consigo elaborar aquilo imediatamente, aquilo já vai ter uma outra configuração dentro de mim. Se eu não faço isso, eu vou ter um pouquinho mais de trabalho para poder reconfigurar dentro de si. Um outro ponto é o assumir-se. Se grande parte da vergonha deriva daquilo que eu sou, que de fato eu sou, que eu não gostaria de ser, mas eu sou, então assumir isso, pronto, agora assim, não tem mais o segredo, não tem mais a tensão. Não, uma vez que a coisa está assumida, eu vou perceber isso com mais facilidade, o tamanho que isso tem dentro de mim, isso ganha uma dimensão dentro de mim, isso não sou mais eu, isso ganha uma dimensão, e eu também vou ter uma avaliação mais possível, uma melhor avaliação dos recursos, das possibilidades que eu tenho para lidar com aquela questão específica, e isso também tira de perto de mim a piedade, que é um replicador da vergonha. Ai, fulano está com um problema, mas eu não sei se eu falo, se eu não falo, como é que vai receber, como é que não vai receber. Coitado de fulano. A gente não pensa isso? Então, assim, se eu não precisar ser um coitado, não vai ficar bem melhor? Se eu só tiver que lidar com o problema, não tiver que lidar com o coitadismo que envolve o problema? O Gulejac, ele coloca cinco fases de superação da vergonha. Ele fala que quando o processo de recuperação, né, para superar a vergonha, ele vem, em primeiro lugar, de restabelecer uma capacidade imaginativa, de eu perder uma interpretação dada da realidade, de eu conseguir perceber outras possibilidades de interpretação daquela mesma realidade. Ele fala de uma restauração da nossa própria história, ou seja, de eu conseguir olhar para a minha história sobre outras perspectivas, reinterpretando certas coisas, fazendo evidenciar alguns aspectos e não dando tanta importância para outros. Ou seja, é olhar para a mesma coisa de outras formas.
A partir também da recusa da interiorização dos conteúdos que causam vergonha. Então, assim, se eu começar a... Calma, eu tenho vergonha disso, mas eu não preciso transformar isso na minha realidade. Se eu conseguir ir me distanciando disso com mais propriedade, né, eu vou ter uma capacidade maior de representações plurais sobre aquele determinado tema, não vou ser mais determinado em entender que aquilo é daquele jeito, eu vou poder entender aquilo de outras formas. Encontrar novas narrativas, ou seja, é eu poder fazer com que o mesmo tema ele possa ser vivenciado de outras formas e contado de outras formas, me expondo a novas situações para poder fazer isso, e buscando também, por último, sustentáculos materiais e sociopsicológicos que possam me ajudar a superar essa história, trazendo principalmente novas referências. E nisso, o coletivo é uma grande ajuda. A socialização dos aspectos que nos fazem nos sentir envergonhados é um grande ponto. É o ponto que, inclusive, pode converter a vergonha em orgulho. É o que acontece, por exemplo, nos movimentos sociais, em todos os movimentos onde há uma mobilização social. Geralmente eles partem de aspectos que antes envergonhavam e que as pessoas, ao tomarem consciência disso e ao dialogarem sobre isso, elas vão revendo paradigmas e elas vão conseguindo direitos para determinadas categorias, por exemplo, elas vão conseguindo respeito e a aceitação dentro de determinados ambientes. E aí essa vergonha ela vai sendo convertida num orgulho. E também é interessante pensar na representatividade que isso vai dando para essas pessoas e vai fazendo com que elas tenham autoridade sobre a própria história, sobre a própria vida, reforçando assim os valores de dignidade, de individualidade. E para finalizar, é lembrar que não existe nada que ninguém experimente como uma vergonha que seja inédito. Não existe nada de novo sob o sol, né? Então, tudo aquilo que de alguma forma pode inspirar um sentimento de vergonha já foi vivido por várias pessoas. Isso não te faz ser o último dos seres. E é muito provável que, se você aprender a dialogar sobre isso com outras pessoas, você aproveite parte do caminho que elas já caminharam para poder lidar com essa situação. Essa solidariedade, ela é uma força muito importante para nos trazer a uma compaixão e também uma autocompaixão. E para que a gente possa aprender a cuidar e a ser cuidado pelos demais. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Tenho aqui as referências, que passaram rápido demais. Algumas referências que foram usadas para esse trabalho. Espero que você tenha curtido o nosso conteúdo. E aí, então, para que você possa ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, se inscreva e também clique no sininho. Assim você vai ser notificado sempre que aparecer alguma coisa boa por aqui.